Parte 4. Civilizações avançadas. Capítulo 16. Como viveria uma humanidade desperta? Talvez a pergunta nunca tenha sido como acabar com o dinheiro. Talvez a pergunta verdadeira seja: como viveria uma humanidade que já não precisa dele? Porque uma civilização desperta não abandona a moeda por imposição, ela simplesmente transcende a necessidade dela. Assim como uma criança um dia deixa brinquedos antigos para trás, não porque foi obrigada, mas porque sua consciência amadureceu. Talvez civilizações avançadas não sejam construídas sobre escassez, competição, retenção, exploração, medo ou sobrevivência compulsiva. Talvez sejam organizadas através de consciência. A humanidade atual ainda estrutura a vida em torno da falta. Por isso, tudo gira em torno de produzir, competir, acumular, pagar, consumir, sobreviver. Mas imagine uma civilização onde a consciência coletiva já recordou profundamente sua conexão com o todo. Uma humanidade onde o medo deixou de ser fundamento social. Tudo mudaria. Absolutamente tudo. As pessoas já não trabalhariam para merecer existir. Criariam porque criar seria extensão natural da alma. A arte floresceria, a ciência floresceria, a cura floresceria, a arquitetura floresceria, a espiritualidade floresceria. Não por obrigação econômica, mas porque cada consciência desejaria naturalmente expressar sua singularidade dentro do todo. Talvez ninguém perguntasse quanto isso rende, mas quanto isso expande a vida. Em uma humanidade desperta, educação não teria treinamento para sobrevivência econômica, seria expansão da consciência. As crianças aprenderiam desde cedo inteligência emocional, conexão energética, manifestação consciente, harmonia com a natureza, telepatia intuitiva, criação vibracional, responsabilidade coletiva e compreensão profunda da unidade da vida. Elas cresceriam sabendo, não estão separadas da existência. Então o medo psicológico que sustenta a civilização atual começaria a desaparecer e junto dele guerras, fome, desigualdades extremas, exploração, destruição ambiental, violência estrutural e competição obsessiva. Porque nenhuma consciência alinhada ao amor sente prazer em aprisionar outras consciências. Talvez por isso civilizações espiritualmente avançadas operem em estados de cooperação natural, não porque todos pensem igual, mas porque todos compreendem interconexão. O outro deixa de ser ameaça, passa a ser extensão do próprio campo da vida. E talvez nesse ponto que a humanidade começaria finalmente a compreender os ensinamentos mais profundos de Jesus, não apenas como religião, mas como estado de consciência. Talvez Jesus não tenha vindo apenas ensinar moralidade. Talvez tenha vindo demonstrar possibilidades humanas futuras. Uma consciência sem medo, sem separação, profundamente conectada à fonte e alinhada ao fluxo criador da existência. Imagine milhões de pessoas vivendo nesse estado.
consciências capazes de materializar através de alinhamento, curar através de presença, comunicar-se telepaticamente, reorganizar matéria conscientemente, harmonizar campos emocionais, cocriar coletivamente em unidade. A humanidade atual chamaria isso de milagre, mas talvez em civilizações avançadas isso seja apenas maturidade consciencial. Porque quando o medo desaparece, a consciência expande drasticamente suas capacidades perceptivas. Talvez matéria e consciência sejam muito menos separadas do que o paradigma terrestre acredita. E talvez civilizações avançadas tenham aprendido a interagir diretamente com o campo criador da realidade. Nesses mundos, manifestação seria natural, abundância seria fluxo, energia seria harmonia. E ninguém precisaria acumular para sobreviver, porque o universo já seria vivido como organismo vivo da criação contínua. Talvez a alimentação também fosse diferente. O corpo responderia à consciência de maneiras mais sutis. A relação com a matéria seria menos densa. A própria biologia poderia operar em estados mais harmônicos. Doenças extremas se tornariam raras ou inexistentes, porque o corpo deixaria de carregar níveis profundos de medo coletivo, trauma e separação vibracional. A cura deixaria de ser apenas química, seria consciencial. As cidades também seriam diferentes, construídas em harmonia com a natureza, com frequências, com energia do planeta, com estética viva, com fluxo orgânico. Nada seria construído apenas por funcionalidade econômica. Tudo expressaria consciência. Talvez até a comunicação mudasse. Muito do que hoje é dito através de palavras talvez fosse sentido diretamente, porque consciências profundamente despertas não precisam esconder-se constantemente atrás de máscaras psicológicas. E talvez o mais importante, ninguém tentaria dominar o outro, porque a necessidade de controle nasce do medo. Uma humanidade desperta compreenderia que poder verdadeiro não é controlar consciências, mas ajudá-las a florescer. Talvez esse seja o verdadeiro significado de evolução. Não apenas avanço tecnológico, mas expansão do amor organizado em escala civilizatória. Um ponto onde a moeda perde função, a escassez perde sentido e a própria vida volta a operar como extensão consciente da fonte. Talvez então a humanidade finalmente compreenderia: o reino nunca foi um lugar distante, era uma frequência de consciência que sempre esteve esperando para nascer dentro da Terra.